Fala, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o canal Teorema Tá, com o professor Anderson, também conhecido como eu. Pessoal, como esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu vou falar para vocês qual que é o meu objetivo aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês. O meu objetivo é ficar milionário. Se eu não ficar milionário, eu quero que pelo menos você aprenda alguma coisa comigo, beleza? Se isso acontecer, já vai estar valendo, já vou estar ganhando meu prêmio, certo? Bom, para nós começarmos o nosso canal, o primeiro assunto que eu trouxe aqui para falar com vocês foi sobre racionalização de denominadores. E o que é esse processo de racionalização? Esse processo é o que nós vamos fazer quando nós tivermos em uma fração o denominador dela aparecer uma raiz. Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, uma raiz de qualquer outra ordem. Geralmente, nós devemos tirar essa raiz do denominador como uma forma de padronização dos nossos resultados. Só que, além dessa padronização, nós também fazemos esse processo para quê? Para nós garantirmos um cálculo mais fácil na hora de calcular essa fração e termos um resultado aproximado, para nós garantirmos uma aproximação melhor. Então, para isso que vai servir a racionalização. Para nós começarmos, vamos falar do nosso primeiro caso, então, que é quando o denominador ele é uma raiz quadrada. Então, aqui eu trouxe o exemplo 2 sobre raiz de 3. O nosso objetivo é bem simples. O nosso objetivo é nós fazermos algumas operações válidas, algumas operações equivalentes, de forma que eu consiga eliminar essa raiz quadrada aqui do denominador. Bom, então, como que eu posso começar esse projeto, esse processo, né? Me ajudem aqui a pensar. Inicialmente eu tenho 2 sobre raiz de 3. E eu posso multiplicar qualquer número por 1 e isso nunca vai mudar o seu resultado. Vocês concordam comigo ou não? Concordo, né? Sempre que eu multiplico qualquer número por 1, isso nunca vai alterar o seu valor. Então eu vou começar multiplicando o meu número aqui, né, minha fração, que tem o denominador como raiz, vou começar multiplicando por 1. Só que aqui que começa a mágica. Se nós pensarmos no 1, eu consigo reescrever esse 1 de uma forma diferente? Bom, a resposta para isso é sim. Nós conseguimos escrever o 1 de uma forma diferente. Eu posso escrever o 1 como sendo o resultado de uma divisão de um número por ele mesmo. Sempre que eu tenho um número e divido por ele mesmo, isso sempre vai ser igual a 1. Exceto quando é 0 sobre 0, né? 0 sobre 0 aí é um caso à parte. Eu posso fazer um vídeo sobre isso futuramente. Bom, então eu vou reescrever esse 1 como sendo raiz de 3 dividido por raiz de 3. Um número dividido por ele mesmo sempre resulta em 1. Então, agora, olha só o que aconteceu aqui. Daquela multiplicação que nós tínhamos de início, 2 sobre raiz de 3 vezes 1, que não altera o seu resultado, agora nós temos a multiplicação do 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. E agora passamos a ter uma multiplicação de frações. Como que eu multiplico frações? Eu multiplico o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Fazendo essas multiplicações, o que eu vou ter como resultado do numerador? 2 vezes raiz de 3, isso simplesmente vai me dar 2 vezes a raiz de 3. Não tem estresse aqui. Se eu estou multiplicando o número por uma raiz, o resultado vai ser o número vezes aquela raiz. Como eu não tenho nenhuma informação ainda sobre a raiz de 3, eu só vou repetir ela. Agora, a mágica vai acontecer aqui embaixo também. Percebam que aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 vezes uma raiz quadrada de 3. Quando eu estou multiplicando raízes de mesmo índice, né, de mesma ordem, nesse caso raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso simplesmente repetir a minha raiz e o que eu vou fazer com os radicandos, ou seja, os números que estão dentro da raiz? Eu vou multiplicá-los. Então, nesse caso, eu vou fazer 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado nós sabemos que é 9. E olha só o que acontece no denominador. Virou uma raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é um valor exato. Qual é o valor para a raiz quadrada de 9? Isso mesmo, é 3. Então, o que eu cheguei aqui? Eu saí de um número que tinha uma raiz quadrada do denominador, fiz operações válidas, operações verdadeiras,
que era multiplicar por 1, reescrever 1 como uma fração, multipliquei numerador por numerador, denominador por denominador, e olha só no que eu cheguei. Eu cheguei em um denominador que não possui raiz. E esse é o nosso processo de racionalização. E mesmo fazendo tudo isso, eu ainda mantenho a minha igualdade. Então eu posso afirmar com certeza que a fração 2 sobre raiz de 3 é igual a 2 vezes a raiz de 3 sobre 3. Tirei a minha raiz do denominador e mantive a minha igualdade. Meus queridos, esse é o processo de racionalização. Só que agora, eu sempre vou precisar fazer todo esse processo? A resposta para isso é não. Você não vai precisar fazer esse processo sempre. Para isso, nós vamos ter um macete. Olha só a ideia. A ideia é bem simples. Eu vou multiplicar o numerador pela raiz quadrada que está aparecendo no meu denominador e, na sequência, eu vou simplesmente eliminar essa raiz. É um processo bem fácil, bem simples de entender. Vamos pegar um exemplo aqui, gente. Eu tenho 4 sobre raiz de 5. Então, qual vai ser o meu primeiro processo? Eu vou multiplicar o meu numerador, ou seja, o 4, pela raiz que está aparecendo no denominador, que é a raiz de 5. Então, fazendo essa multiplicação, o que eu vou ter como resultado? 4 raiz de 5. Isso já vai ser o meu numerador do meu resultado. E quem que vai ser o meu denominador? Eu vou simplesmente eliminar a raiz do denominador. E o que eu vou ter como resposta, então? 4 raiz de 5 sobre 5. Pronto, racionalizei a minha fração. Com isso, eu posso dizer com certeza que 4 sobre raiz de 5 é igual a 4 vezes a raiz de 5 dividido por 5. Esse é o processo de racionalização quando o denominador é uma raiz quadrada. Mais um exemplo para nós fecharmos aqui. Agora eu tenho 6 sobre 5 raiz de 2. Pegando a nossa ideia do macete, a minha raiz agora é raiz de 2. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por raiz de 2. Fazendo isso, eu vou multiplicar então por raiz de 2 e eu vou ter como resultado 6 raiz de 2 no numerador. Multipliquei o numerador pela raiz quadrada, o que vai acontecer com a minha raiz do denominador? Eu vou eliminar o símbolo da raiz. E vai sobrar quem? Vai sobrar o 5 multiplicando pelo radicando, que é 2. Então, eu posso dizer que 6 sobre 5 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa que 6 vezes a raiz de 2 dividido por 5 vezes 2. E 5 vezes 2, meus queridos, é uma conta bem fácil de fazer. 5 vezes 2 vai dar 10. Pronto, racionalizei o meu número, racionalizei a minha fração. O que eu posso fazer aqui além disso ainda? Se nós percebermos, tanto 6 quanto 10 são múltiplos de 2, porque eles são pares. Então, se eles são múltiplos de 2, consequentemente, eles vão ser divisíveis por 2. Então, eu posso simplificar todo mundo por 2. E o que eu vou ter como resposta? 3 raiz de 2 sobre 5. Qual vai ser a minha conclusão aqui? A minha conclusão é que 6 sobre 5 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 2 sobre 5. Pessoal, onde que vai aparecer esse processo de racionalização? Vai aparecer em muitas questões lá do Enem, por exemplo. Você vai chegar em uma resposta parecida com essa, 6 sobre 5 raiz de 2. Só que lá nas opções A, B, C, D, E, por exemplo, vai aparecer como opção isso aqui, 3 raiz de 2 sobre 5. Então, o processo de racionalização também vai servir para isso, para te dar a resposta certa lá no final da tua questão. Pessoal, esse foi o primeiro caso de racionalização. Existe um outro caso de racionalização, mas isso vai ficar para uma parte 2. Só que para ter uma parte 2, eu preciso que vocês sigam o canal, aperte o sininho, aquela questão da notificação, curte, comenta, compartilha e tudo mais, se vocês quiserem. Agora, se vocês não quiserem, então tá. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!